pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Wikigel. Sou a professora Marluce Furtado e a nossa aula de hoje vai ser sobre economia dos países emergentes. Mas antes de começarmos a nossa aula, já se inscreveu no nosso canal? Não? Então vai lá, corre, se inscreva, dá seu like e ajuda o canal a crescer. Então, venha, vamos viajar pelos países de economia emergente da América Latina, o tema da nossa aula de hoje. Bom, para entendermos um pouquinho sobre o que são países emergentes, vamos tentar entender a estrutura que moldou esses países. Bom, primeiro, nós vamos dividir os países emergentes em três grupos. Os países emergentes da América Latina, que vamos falar basicamente do México, Brasil e Argentina, o grupo dos países chamados tigres asiáticos e vamos falar também sobre o Fórum de Diálogos do IBAS, que compõe aí países de diversos continentes, como a Índia, o Brasil e a África do Sul. Mas a aula de hoje vai estar focando sobre os países da América Latina. E quais as características que esses países têm em comum? Bom, o que esses países têm em comum é que todos eles eram países de colônia de exploração e se tornaram independentes aí no início do século XIX. E isso vai fazer com que eles tenham um certo atraso na sua economia, principalmente na atividade industrial. Essa economia começa a se industrializar no final do século XIX e início do século XX. Mas essa industrialização teve forte influência do Estado. O Estado é que definia as estruturas básicas para o processo de industrialização. Bom, outra característica básica desses países de economia emergente é a base da sua economia até este momento ser agrária. Então, todos esses países têm uma influência da agricultura no seu processo de industrialização, como nós vamos ver, por exemplo, no Brasil. Outra questão muito importante em relação à industrialização desses países emergentes foi a crise de 1929. Essa crise, chamada de crise da superprodução mundial, atingiu todos os países no mundo e vai atingir principalmente os países da América Latina. Por quê? Porque eles tinham aí uma dependência de produtos vindo de outros países e a base da sua economia era a agricultura, como no caso do Brasil, que tinha sua base econômica o café. Bom, então, nesse período de 1929, teve um papel importante na definição política econômica dos países da América Latina, porque sua economia era baseada na atividade agrícola e havia uma dependência muito grande de produtos industriais de outros países, principalmente dos países europeus. Bom, o que vamos ter então? No período chamado Governo Vargas, houve uma política que foi denominada de política de substituição de importações. Essa política visava produzir no Brasil produtos que ele normalmente comprava de outros países. Esses produtos começavam a ser fabricados no Brasil, reduzindo a dependência que o Brasil tinha de produtos importados. Bom, aí nós vamos ter um papel importante da chamada aristocracia latifundiária. Por quê? Primeiro, porque com a crise do café, levada aí pela crise de 1929, eles precisavam investir o seu capital armazenados em bancos em uma nova fonte de renda. Muitos deles optaram por emprestar o dinheiro para empresários que chegavam ao Brasil com a ideia de iniciar um processo de industrialização. Outros até eles mesmos criaram as suas indústrias e mudando o panorama da economia brasileira de uma economia agrária, rural, para uma economia industrial urbana.
Nós vamos ver isso numa próxima aula, os reflexos desse crescimento urbano no Brasil. Bom, então a indústria brasileira começa a surgir com uma característica muito particular, juntamente com os países do México e da Argentina, que também tem aí essa mesma estrutura que o Brasil. O que nós vamos ver de importante neste fato é que as indústrias, chamadas indústrias de bens de consumo, elas exigiam um poder, um valor menor de investimento do que as indústrias de base, que é aquelas indústrias que dão a infraestrutura necessária para a atividade industrial. O que seria essa infraestrutura? Por exemplo, a atividade de mineração, o investimento em siderúrgicas e também infraestruturas nos meios de comunicação e de transporte. Como não havia nenhum setor privado para investir nessa base de industrialização, coube ao Estado criar as chamadas estatais. São empresas do Estado que vão financiar essa infraestrutura necessária à atividade industrial, como produção de energia, como produção de recursos minerais, para poder atender às necessidades da indústria de bens intermediários e bens de consumo. Bom, pessoal, após a Segunda Guerra Mundial, essa política de substituição de importação, uma economia fechada, começou a se mostrar limitada. Isso porque, quando você tem uma economia fechada, você vai acabar criando alguns problemas internos. Por exemplo, nós não comprávamos tecnologias de outros países e fez com que a tecnologia que o Brasil tinha e a falta de investimento em avanços nessa área fez que a nossa tecnologia ficasse atrasada, produzindo aí bens com uma baixa qualidade. E sem competição internacional, o aumento do preço passou a ser bem significativo. Bom, essas características desse tipo de economia se alterou no governo de JK. Em 1956, JK fez uma abertura da economia, propondo, por exemplo, que empresas multinacionais, as transnacionais, pudessem se instalar no Brasil. Por exemplo, as empresas automobilísticas. Daí veio a opção do Brasil pelo transporte rodoviário, já que precisava incentivar essas indústrias a virem para o Brasil. Também indústria eletroeletrônica, produtos de químico, farmacêuticos, maquinários, e isso fez com que a economia brasileira sofresse um crescimento considerável. Bom, esse crescimento ele foi observado até o início da crise de 1980, uma crise que começou a ocorrer pelo endividamento dos estados. Bom, endividamento por quê? Lembra, lá no início do processo de industrialização, quem financiou a base da atividade industrial foi o Estado, com a criação das estatais. A má administração dos recursos públicos fez com que o Brasil tivesse uma grande dívida externa e o seu PIB mal dava para poder pagar os juros dessa dívida, não tendo dinheiro para os investimentos em infraestrutura ou melhoria dessa infraestrutura no Brasil. Então, claro, isso aliado a outros problemas mundiais vai fazer com que vários países comecem a ter problemas financeiros. O nosso México, nosso vizinho México, foi o primeiro a decretar o que nós chamamos de moratória, em 1982. O que é uma moratória? Uma moratória significa mais ou menos o seguinte: devo, não nego, pago quando puder. O problema é que se um país emergente tem essa atitude, a possibilidade dos outros também terem essa atitude é muito grande. Então, isso vai reduzir o fluxo de investimento de outros países, empréstimos bancários. E quando eles ocorrem em juros muito altos, já que ele é um capital de risco. Isso vai fazer com que os investimentos reduzam ainda mais o poder de negociação. Os países definiram uma política chamada exportar é o que importa, ou seja, aumentar
aumentar as suas exportações para ter um equilíbrio na balança comercial, de forma a obter algum recurso financeiro que possa pagar a sua dívida e fazer um capital de investimento. O problema é que isso também criou problemas internos nesses países e, infelizmente, foi denominada a década de 80 de a década perdida para a economia. Em 1990, nós vamos observar uma certa estabilização na economia, principalmente porque os estados, tanto do México quanto do Brasil e Argentina, começam um processo de privatização das suas estatais, ou seja, passavam ao poder particular, privado, as suas empresas, reduzindo com isso o custo de investimento, já que essas empresas estatais passariam a ser do setor privado, passaria a ter investimentos privados e não públicos mais. Isso reduziria o papel do Estado na economia. Esse período aí foi denominado aí início do período neoliberal. O neoliberalismo é uma característica de países que têm uma menor intervenção direta na economia, deixando o setor privado mais livre para agir. Bom, isso fez com que atraísse capital especulativo. Processo de abertura econômica que ocorreu no Brasil nesse período, principalmente no Brasil, onde os produtos internacionais, os produtos estrangeiros começaram a chegar no Brasil, nós tivemos aí um aumento do capital especulativo. O que é capital especulativo? É aquele dinheiro que nós chamamos de dinheiro volátil. Dentro da economia global, ele vai estar investindo em países que demonstram uma certa facilidade de obter lucro. Só que, se houver um menor sinal de que não obteriam lucro, esse dinheiro sai e vai para outros países. Então, isso vai criar uma certa instabilidade econômica nesses países. Bom, o México novamente vai demonstrar uma fragilidade econômica em 1994-95, devido ao desequilíbrio da sua balança comercial, um déficit de mais de 20 bilhões de dólares, ele vai recorrer ao capital especulativo para tentar equilibrar as suas contas. Isso vai gerar uma crise interna no México que vai também se alastrar para outros países. Bom, em 2000, nós vamos observar que começa a década com uma certa estabilidade, mas em 2008 essa estabilidade é quebrada agora com uma crise gerada nos Estados Unidos, que atingiu principalmente os países emergentes. Bom, o Brasil foi o menos atingido neste período. Na época do governo Lula, teve uma frase bem impactante que dizia: bom, um tsunami atinge o mundo, mas no Brasil vai ocorrer apenas uma marola. Aí foi isso que aconteceu. O Brasil conseguiu, dentro da sua estrutura econômica, criar uma certa estabilidade. E essa estabilidade pode ser vista em números. Quais números seriam esses? A reserva em dólares que o Brasil tinha neste período. Vamos comparar aí essa reserva em dólares com os países emergentes da América Latina. Por exemplo, o Brasil, nesse período, tinha uma reserva de 368,6 bilhões de dólares, enquanto que o México só tinha 175,7 bilhões e a nossa vizinha Argentina aí apenas 31,4 bilhões de dólares de reserva. O que seria essa reserva dentro da economia global? Fácil de entender. Você tem um dinheiro de reserva no banco para uma emergência. Você não vai usar ele a qualquer momento, mas se você precisar, você sabe que ele está ali e ele pode ser utilizado. É isso que ocorreu. O Brasil, ele tinha uma reserva muito grande de dólares e fez com que a estabilidade econômica se mantesse por mais tempo, levando em consideração aí que ele poderia recorrer a este dinheiro que estava reservado se a crise aumentasse. Então isso fez com que o Brasil tivesse uma boa estabilidade.
Bom, pessoal, a nossa aula de hoje, ela falou um pouquinho sobre os países emergentes, focando aí a América Latina, os países do México, Argentina e Brasil, as suas características mais gerais. Você quer aprofundar no assunto? Então, acompanhe na nossa próxima aula, que nós vamos estar falando sobre a economia emergente dos tigres asiáticos. Até a próxima aula. E não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, dá seu like, faça o seu comentário na aula e lembre-se, fique em casa e até a próxima aula.